Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Como eu disse, queridos, vamos parar aqui, depois a gente segue. Pela manhã nós meditamos naquilo que o apóstolo Paulo chamou de obras da carne, e ele mostrou de forma muito vívida e dura que a carne produz algumas obras que são malignas e que nós deveremos fugir delas, mortificá-las, alimentando o nosso espírito. Eu vou ler rapidamente quais foram as obras da carne que Paulo colocou aqui, que a gente meditou de manhã. As obras da carne são, versículo 19: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. E aí Paulo termina dizendo assim: outrora, como outrora, já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então Paulo é bem categórico, a Bíblia ela é bem enfática em dizer que os que vivem praticando as coisas que eu acabei de ler não herdarão o reino dos céus. Mas em contrapartida, Paulo diz: mas o fruto do Espírito, e ele vai agora começar a narrar algumas virtudes que o Espírito gera dentro do cristão, dentro do novo convertido. E você percebe que pela manhã eu disse que Paulo chama de obras da carne. São obras que nós praticamos, nós produzimos. Se o Espírito não nos segurar, se a gente não vigiar, rapidamente a gente está praticando isso aqui. Mas Paulo diz que em contrapartida, não somos nós que fazemos, mas nasce dentro de nós um fruto, produzido, acrescentado, alimentado pelo Espírito Santo. Assim como nós plantamos uma semente e ela dá crescimento sem que nós tenhamos poder sobre ela, assim é o fruto do Espírito. Ele é plantado em nossos corações e ele vai germinando e crescendo de acordo com o poder do Espírito Santo. Claro que isso não anula a nossa responsabilidade em orar, ler a Bíblia, entoar louvores, se santificar, mas o fruto é uma dádiva, é uma bênção. O fruto, ele é espontâneo, ele é orgânico, ele nasce, é natural dele nascer. O fruto vence o mal. O fruto é algo que ninguém pode produzir, simular ou fabricar, porque ele nasce de acordo com a vontade daquele que deu vida ao fruto. Então assim é o fruto do Espírito. E você percebe que por serem várias virtudes e várias características, às vezes a gente chama de frutos, mas a Bíblia diz que é um fruto que nasce, e esse fruto traz consigo algumas características, algumas virtudes que o cristão deve revelar, que o cristão deve transparecer. Então, assim como o homem não produz fruto algum por sua própria vontade, o fruto do Espírito também é uma capacidade que o Espírito confere aos seus filhos. É verdade que com o passar dos anos e com o passar da maturidade cristã, esses frutos se tornam mais evidentes, esses frutos se tornam mais visíveis na nossa vida, essas virtudes se tornam mais claras, mas todo crente deve ter o fruto do Espírito. Todo crente, ainda que em algumas fases da nossa vida, esse fruto ou essas virtudes possam aparecer ou se demonstrar fragilizados por uma fraqueza, por um deslize, por uma tristeza, mas a verdade é, o crente tem dentro dele o fruto. Talvez você esteja afastado, talvez você esteja andando desanimado, talvez o final de ano não foi tão bom, e você esteja percebendo que dentro de você, algumas dessas virtudes e características não são mais como eram antes, quando Jesus te encontrou, mas a verdade é, elas permanecem aí. O fruto permanece aí. Você é a mesma pessoa que foi lavada e remido pelo sangue do Cordeiro. Os dons de Deus, diz a Bíblia, são irrevogáveis. Ele deu.
A questão é, e aí falamos sobre isso de manhã, quem nós temos alimentado mais, a carne ou o espírito? Se temos alimentado mais a carne, é evidente que as virtudes que o fruto do espírito trazem vão diminuir. Mas se ao passo que temos alimentado mais o espírito e mortificado a carne, a tendência é que as virtudes do espírito resplandeçam na nossa vida. E o nome é virtude do espírito, fruto do espírito, exatamente porque vem dele. Se dependêssemos de nós produzir cada uma dessa virtude, se dependêssemos de nós produzir cada uma dessa qualidade, irmãos, nós ficaríamos tentando a vida toda e não conseguiríamos, certo? Mas partindo aqui para os frutos em si, nós podemos dividir em 3 grupos de 3 virtudes. O primeiro grupo vai falar das virtudes relacionadas a Deus. O segundo grupo, das virtudes relacionadas ao nosso irmão, ao próximo. E o terceiro grupo, as virtudes relacionadas consigo mesmo, que temos com a nossa própria vida. Então quero avaliar aqui rapidamente, sem muita demora, esses 3 grupos. O primeiro grupo, como eu disse, é uma trinca maravilhosa, é uma dádiva que só pode vir, como diz a Bíblia, do Pai das luzes. É uma bênção, é uma trinca que só pode vir no coração daqueles que confessaram Jesus, e elas são virtudes relacionadas a Deus. A primeira é o amor, a segunda é a alegria e a terceira é a paz. E a primeira coisa que vai ficar claro para vocês aqui, e aqueles que já estão há bastante tempo aqui na igreja sabem disso, são 3 virtudes, irmãos, que não são as virtudes que o mundo prega. O mundo fala em amor, o mundo fala em paz, o mundo fala em alegria, mas a verdade é que o mundo não conhece o verdadeiro amor, não conhece a verdadeira alegria, e o mundo não tem a verdadeira paz. Então, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, nos diz que o fruto do Espírito é amor, ele não está falando desse amor, ainda que possamos ter amor entre marido e mulher, amor entre irmãos, amor para com aqueles que nós gostamos e queremos bem. Ele está falando de um amor que ultrapassa um sentimento amoroso. Ele está falando de um amor que ultrapassa batidas que tremem no nosso coração. Ele está falando de um amor que eu já disse aqui na igreja, ele não se revela de um coração, ele se revela na cruz do Calvário. Ele está falando de um amor que derramou sangue. Ele está falando de um amor que enviou seu filho para morrer por pecadores. Ele está falando do amor ágape. Ele está falando do amor de Deus. E uma vez que Deus tem esse amor para conosco, aí sim podemos distribuir, manifestar e nos relacionar com aqueles que estão à nossa volta com o amor de Deus. Porque primeiro Ele nos amou para que o amássemos e agora amássemos o próximo como a nós mesmos. Então esse amor, repito, não é o amor que o mundo prega, não é o amor que o mundo dá, mas é o amor que veio dos altos céus. Falamos sobre isso aqui no dia 25, quando apresentamos a cantata pela primeira vez. É o amor de Deus, e esse amor tem nome, essa paz tem nome, essa alegria tem nome, e o nome do amor, da paz e da alegria do crente é Jesus de Nazaré, porque sem Ele, nenhuma dessas virtudes poderia alcançar o crente, mas elas vieram, elas nos alcançaram, porque Ele nos amou. Em consequência, se o amor não é o amor que o mundo oferece, esse amor passageiro, esse amor de carnaval, esse amor que se troca a cada estação, a alegria também não é, porque a alegria que o mundo nos oferece, ela é transitória, passageira, ela é rasa, ela é banal, ela está fundamentada em coisas terrenas e passageiras e momentâneas, mas a nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria, ela é fundamentada, ela é enraizada no relacionamento que temos com Deus. Entendemos que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho, nos sentimos tão alegres, que essa alegria é aquela que excede qualquer alegria que o mundo pode nos dar. Nos sentimos tão alegres, que ainda que o mundo tente nos oferecer qualquer coisa em troca da nossa alegria, nós dizemos não, porque já somos completos em Cristo Jesus, somos alegres em Cristo Jesus. Tem uma peça muito famosa, que é o Ladrão da Alegria, e a alegria que o mundo dá, o mundo também tira, mas a alegria que vem de Deus, irmãos, luto não tira,
doença não tira, desemprego não tira, decepção não tira, tristeza não tira, nada tira a alegria que vem de Deus, porque ela é eterna, permanente, e ela repousa no único fato: eu sou amado, Ele me amou, Ele morreu por mim, Ele me salvou, e eu tenho mais do que necessário. Pretendo até amanhã à noite meditar nesse texto, né? O que darei ao Senhor por todos os benefícios? Temos tudo, querido, temos tudo. É verdade que o nosso coração carnal, humano e muitas das vezes pecaminoso sempre quer uma coisinha a mais, e também não está errado em querer algo a mais. Nem tudo que se quer a mais é pecaminoso, mas a verdade é que se a vida parasse agora e permanecesse como está, nós temos tudo, mais do que suficiente para ser alegres. E aí, de novo, eu já falei isso aqui na igreja, quero repetir: não deixe a tristeza tomar conta do seu coração. Eu sei que as circunstâncias às vezes nos abalam, eu sei que o mundo é mau, os dias são terríveis, eu sei que a igreja evangélica brasileira como um todo está descendo a ladeira sem freio. Mas, irmãos, o fato de termos essa percepção, o fato de percebermos que as guerras aumentam, que a perseguição aos cristãos aumenta, que as atrocidades se multiplicam, que a vida perdeu o valor, que ninguém ama mais ninguém, o fato de percebermos isso não nos dá o direito de perder a alegria da salvação, de perder a alegria de sermos salvos, de perder a alegria de sermos filhos de Deus, de sermos igreja. Temos o privilégio de estar aqui. Não precisa ir muito longe, irmãos. Hoje a gente teve essa experiência aqui muito próxima. Enquanto aqui estávamos preparando o culto, ali atrás havia um culto fúnebre. E aí? E aí? E aí? Essa é a grande pergunta. E aí? Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu sei e eu entendo que às vezes as circunstâncias nos golpeiam com força. Mas, irmão, levante a cabeça. Chore de cabeça erguida. Chore de cabeça erguida. Porque nós temos tudo que há de mais precioso. Tudo que há. Eu oro para que os seus sonhos sejam realizados, que os seus planos sejam conquistados, que você seja bem sucedido e consiga o que você deseja. Mas eu quero te dizer, se você tem Jesus, irmão, saia daqui hoje batendo no peito e dizendo: eu tenho tudo, e ainda que o mundo me tire todas as outras coisas, não me interessa, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Então essa é a alegria que vem de Deus. E por fim, nessa terceira aqui, a paz. E também já preguei muito sobre isso na igreja. Paz com Deus. Éramos inimigos de Deus, é isso que a Bíblia diz. Estávamos em conflito com Deus, estávamos em guerra com Deus por causa dos nossos pecados. E por meio do amor do seu Filho, por meio da alegria que o Filho nos deu, por meio do perdão dos pecados, agora nós temos paz com Deus. Uma vez que a paz com Deus foi estabelecida, agora nós conseguimos ter a paz de Deus. Então, para que se tenha paz de Deus, ou a paz verdadeira, é necessário primeiro ter paz com Deus. Se você não faz as pazes com Deus, se os seus pecados não são perdoados, a sua dívida não é cancelada, se o seu nome não é escrito no livro da vida, toda a paz que o mundo te oferece é mentirosa, e ela vai passar, ela vai embora, da mesma maneira que chegou. Então, tendo paz com Deus, temos a paz de Deus. Tendo paz com Deus, conseguimos ter paz com o nosso semelhante. E aí, a virtude paz faz um gancho com as próximas virtudes, que as próximas 3 virtudes que a gente vai avaliar são virtudes com relação aos nossos irmãos em Cristo Jesus, as pessoas que estão à nossa volta. Mas só é possível ter essas 3 virtudes, longanimidade, benignidade, bondade, se primeiro você teve paz com Deus e você foi alcançado pela paz de Deus. Se você não conseguiu ainda alcançar isso, é impossível para o próximo estágio. Tem muita gente querendo amar o irmão, querendo ser bondoso, querendo ser benigno, querendo ser longânimo, querendo ter alegria e paz com o próximo, sem contudo entender que primeiro você tem que ser alegre em Deus, amar a Deus, satisfeito em Deus, ter paz com Deus. Aí essas coisas transbordam e alcançam o próximo.
Tem muita gente querendo acabar com a contenda dentro de casa, querendo acabar com a contenda no trabalho, querendo ter um bom convívio, mas a verdade é, qual é o seu convívio com Deus? Porque dependendo de como for o seu convívio com Deus, ele vai se resplandecer, ou ele vai se multiplicar na sua relação com as pessoas. Agora é impossível não ter paz com Deus e querer ter paz com o próximo, mas é possível ter paz com Deus, ter paz de Deus, e aí nos relacionarmos bem com o nosso próximo. Então, os 3 primeiros, virtudes relacionadas a Deus. Os 3 próximos, virtudes relacionadas ao próximo. Quais são? Primeira, longanimidade. São muito parecidas, mas eu vou trazer aqui algumas nuances que mostram que são diferentes, mas é apenas para conhecimento. Então Paulo diz longanimidade. Longanimidade poderia também ser traduzido por paciência, e é uma paciência no original aqui, não é uma paciência apenas de esperar por algo que você deseja, é uma paciência e uma longanimidade que é demonstrada para com aqueles que te perturbam, para com aqueles que te perseguem, para com aqueles que proferem mentiras contra você. Por diversas vezes a Bíblia diz que Deus foi longânimo e paciente para conosco. Por quê? Porque ofendíamos a Deus, pecávamos contra Deus, nos rebelávamos contra Deus, nos afastávamos de Deus, e a Bíblia diz: o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente. Então temos aqui virtudes que são divinas, que nos foram concedidas, para que a gente tenha o mesmo. Eu falo muito aqui, a gente diz: ah, pastor, fulano é muito difícil de ter paciência com fulano. E aí a pergunta é: você acha que foi fácil Deus ter paciência comigo e contigo durante todos os anos? Você acha que é fácil Deus ser longânimo comigo e com você durante todos os anos? É claro que para Deus tudo é fácil, né, irmãos? Mas convenhamos, você acha, sai um pouquinho do seu umbigo, sai um pouquinho fora de si, olhe para você e diga, avalie, é fácil ser paciente contigo? É fácil ser longânimo? Comigo não é, porque eu me conheço, e sei que sei dos meus defeitos, dos meus problemas. Então, se Deus, Todo-Poderoso, que não precisava de nada, foi longânimo e paciente conosco, irmãos, não há limite para que sejamos pacientes e longânimos para com os nossos irmãos. Então, é uma virtude, e essa virtude tem que ser buscada, alimentada, certo? De mãos dadas com a longanimidade ou paciência, vem a benignidade. Benignidade poderia também ser traduzido por gentileza. Às vezes a gente acha que benignidade é bondade, mas não é, porque o apóstolo Paulo vai falar de bondade depois. Então ele fala benignidade, ou no original, gentileza. Também, irmãos, é fruto, reflexo do amor de Deus. Deus foi benigno, Deus foi gentil, Deus foi misericordioso para conosco. Se não fosse, já estávamos todos condenados, todos mortos, fulminados, antes mesmo de chegar aqui. Mas Deus, sendo gentil, benigno e misericordioso, nos amou e nos perdoou. E para fechar essa virtude com o próximo, então temos que ser longânimo com o próximo, porque Deus foi com a gente. Temos que ser benigno com o próximo, porque Deus foi com a gente. E em terceiro, temos que ser bondoso. A terceira é bondade. E a bondade, de novo, como eu disse, é diferente de benignidade. A bondade, ela tem a ver com uma excelência moral e espiritual. A bondade tem a ver com generosidade. A bondade tem a ver com um coração desprendido. A bondade tem a ver com um coração que entende que tudo que ele recebeu foi de graça, que todas as suas maiores bênçãos, que todos os seus maiores bens, que tudo aquilo que nós temos foi dado pela bondade de Deus, pela graça. Logo, o meu coração tem que ser um coração também bondoso, generoso em ação, generoso em oração, generoso em se compadecer do próximo, porque um dia Deus também foi generoso para conosco. Se Deus esperasse que merecêssemos alguma coisa, Ele não ia nos dar nada nunca, porque nós nunca atingiremos a perfeição de dizer: ei Deus, estou merecendo, me dá um negócio aí. Nunca atingiremos, mas a bondade dele nos alcançou mesmo quando éramos imerecedores, blasfemos, falávamos mal do nome dele e da igreja, e ele nos alcançou. Então a bondade para com as pessoas independe de quem elas são. É verdade
que às vezes quando a gente vai manifestar bondade para com alguém, a gente também tem que avaliar determinadas situações, mas não é nisso que eu quero entrar. Eu quero entrar na seguinte questão: se lhe é possível ser bondoso para com alguém, faça como se estivesse fazendo ao Senhor, porque um dia Ele fez por mim e por você. Faça. Se você avaliar que aquela situação não convém, que aquela pessoa não convém naquele momento, e a gente sabe que tem situações que a gente tem que avaliar, mas no geral lhe apareceu a oportunidade de ser bondoso, faça, porque um dia fizeram com você. Um dia o Deus Criador do céu foi bondoso com você. Então fechamos aqui o segundo grupo. Terceiro grupo, e aí são virtudes que nós devemos alimentar, trabalhar e produzir para com a nossa própria vida. Então ela começa com fidelidade. E fidelidade aqui, irmãos, tem a ver com lealdade. E aí eu queria fazer rapidamente aqui uma aplicação. Queridos, é triste encontrar cristãos, se é que eu posso dizer assim, talvez cristãos que estejam passando por uma dificuldade, ou cristãos nominais, mas é lamentável encontrar crentes que não sabem o que é ser fiel, o que é ser leal. Então a fidelidade aqui tem a ver com lealdade. E é lamentável encontrar crentes que têm uma atitude contrária à lealdade, à fidelidade. Crentes que não entendem que isso é um fruto do Espírito e uma virtude que deve ser alimentada e acrescentada dia após dia na nossa vida. Como falei de manhã, a gente deve lutar por isso, buscar isso, batalhar por isso. Então fidelidade aqui, como vem depois de benignidade e bondade, fidelidade aqui tem a ver com ser fiel, ser leal, ser alguém digno de confiança, alguém digno de que as pessoas acreditem, porque você é fiel, você é leal, porque o fruto do Espírito faz isso com você. Segundo ponto é a mansidão, e a mansidão ela é exatamente o contrário de tudo aquilo que a gente estudou de manhã. O mundo ela prega exatamente responder na mesma moeda, bater na mesma face, responder pior do que ele foi tratado, e a Bíblia vem e diz que nós devemos ser mansos, porque a mansidão é um fruto do Espírito. A mansidão para com o próximo é o oposto de violência, de agressividade, de ira, de discórdia, de ódio. Mansidão é olhar para aquele que a Bíblia diz que foi como ovelha muda ao matadouro, não abriu a boca, olhar para aquele que tinha poder, como ele disse para os apóstolos. Ele falou: Pedro, para de bobagem, bota essa espada aí na bainha, porque se eu quiser, eu mando um exército de anjos vir aqui e acabar com essa brincadeira. Ainda assim ele foi manso e humilde de coração. Não foi isso que ele disse? Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Então, irmãos, e aí essa aqui também, né, bate em mim, assim como toda a Bíblia bate em mim, porque eu não sou diferente de nenhum de vocês, mas a gente deve buscar por isso. A gente deve buscar mansidão. É triste ver alguns crentes que batem no peito e se orgulham de ser: eu sou assim mesmo, eu sou irado, eu sou bravo. Irmãos, o nosso Senhor foi manso. Se a gente quer imitá-lo, devemos buscar sê-lo o máximo possível. Temos os nossos temperamentos, temos as nossas características naturais, mas a partir do momento que o nosso temperamento e as nossas características naturais começam a entrar em conflito com aquilo que a Bíblia diz, elas têm que ser mortificadas, e a mansidão tem que falar mais alto. Então o nosso Senhor era manso. E a última, e talvez uma das mais importantes virtudes que Paulo recomenda para que tenhamos, é domínio próprio. E aí eu acho que o domínio próprio fecha todas as demais virtudes relacionadas ao próximo e relacionada à nossa própria vida. Ter domínio próprio é ter o poder de conter a si mesmo. Ter domínio próprio é ter o poder de subjugar a carne e saber até onde podemos ir e aonde não podemos ir. Domínio próprio é uma das virtudes mais importantes para que as anteriores, tirando as que são relacionadas a Deus, aconteçam. Ter domínio próprio ajuda na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão. Ajuda.
porque tendo domínio próprio, saberemos como lidar com a carne e como nos inclinar ao som do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito e dominar aquilo que todos os dias tenta nascer de novo, que é o velho homem, que é essa natureza pecaminosa, que se a gente deixar, como eu falei de manhã, falar mais alto e toma a frente da nossa vida. Versículo 24, Paulo segue e vai dizer assim: e os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então Paulo diz: olha, nós estamos ligados a Cristo, não apenas na salvação, nós estamos ligados a Cristo também na morte, no sepultamento. A Bíblia diz que com Ele nós fomos crucificados, a Bíblia diz que com Ele nós fomos sepultados, mas a Bíblia também diz que Deus já nos vê assentados com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia diz que Deus nos vê glorificados. Então, irmãos, a vida do crente é andar com o atestado de óbito do velho homem e com a certidão de nascimento da nova criatura. A vida do crente é entender que nessa terra a nossa carne tem que ser mortificada dia após dia, mas entender que no céu Deus já nos vê na eternidade sentado ao lado do seu Filho, nas bodas do Cordeiro. Essa tem que ser a postura do viver cristão. O fruto do Espírito, a vida no Espírito, ela é tão diferente, ela é tão incompatível com a carne, que Paulo diz que uma atitude drástica aconteceu. Ela diz que a carne foi crucificada, e crucificação é uma morte que ninguém consegue implicar a si mesmo. Ninguém, você consegue até pregar um braço só, mas o segundo você não consegue pregar, né, querido? Não sei que você seja contorcionista, sei lá o que, milagreiro, mas você consegue até pregar uma mão, mas a outra você não consegue. Então, crucificação é uma morte que alguém impõe a outro. Então o Espírito impõe sobre nós a morte da carne. O Espírito, com o poder dele, crava no madeiro a nossa carne, e junto com ela, paixões e concupiscências que a carne tenta aflorar. Então não esqueça disso. A crucificação é uma morte que ninguém consegue aplicar sobre si mesmo, mas se somos de Cristo, fomos crucificados com Ele, sepultados com Ele, ressuscitados com Ele e nos assentaremos com Ele na eternidade. É isso que o apóstolo Paulo diz. Versículo 25, Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então Paulo está dizendo: olha, se você diz que o Espírito habita em você, que você vive por meio do Espírito, você deve andar também pelo Espírito. Na semana passada nós falamos aqui que o Espírito nos guia. O apóstolo Paulo falou isso, que o Espírito Santo é um guia. Mas o fato do Espírito Santo nos guiar não tira de nós a responsabilidade de andarmos. Quem guia é o Espírito, mas quem anda somos nós com as nossas pernas. Quem ilumina a mente é o Espírito, mas quem toma a decisão, quem toma a atitude final em busca de santidade, de pureza, de piedade, de temor e tremor, somos nós. Então Paulo diz: se dizemos que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aqueles que andam no Espírito praticam, vivem, revelam, manifestam o fruto do Espírito, as virtudes do Espírito. E por último, versículo 26, para a gente terminar: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo termina, não, provavelmente porque a igreja dos Gálatas devia estar passando por uma situação complicada, já falamos sobre isso, voltando lá nas obras da carne. Paulo diz: olha, depois de tudo isso que eu falei das obras da carne, falei do fruto do Espírito, falei que se vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito, que nós devemos crucificar a carne dia após dia, mortificar. Paulo termina com um conselho dizendo: não deixem que o coração de vocês se sintam orgulhosos, soberbos. Não permita que o coração de vocês crie inveja de ninguém, porque todas as vezes que a glória humana é buscada ou desejada, a glória de Deus é esquecida. Então Paulo diz: olha, não façam isso, até porque, como a gente disse aqui, e como foi mencionado de manhã no culto fúnebre, tudo é vaidade, queridos. Para que perder tempo invejando alguém? Para que perder tempo se irando com alguém? Para que perder tempo com discórdia, com ira, com facções, com inimizades, com idolatria?
Se tudo é vaidade, para que perder tempo com essas coisas se a vida ela é passageira, ela é rápida, ela voa e oportunidades não voltam? Então a vida ela deve ser vivida da melhor maneira possível, e da melhor maneira possível é produzindo atitudes que vão nos aproximar cada vez mais das virtudes que Deus nos concede. Porque de que adianta viver essa vida onde tudo é vaidade, onde tudo passa, tudo fica, nada levamos, aonde a vida é como um sopro, hoje estamos, amanhã não mais? Para quê? Que virtude tem nisso? Que benefício levaremos disso? O que colheremos de uma vida de obras da carne? Sabemos, Paulo disse: os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. A Bíblia é clara, a Bíblia é um manual de regra muito claro. A Bíblia não mente, a Bíblia não fica fazendo joguetes com ninguém. A Bíblia lança diante do nosso rosto o que devemos fazer. Então, como crentes em Cristo Jesus, como servos lavados e remidos, como templos do Espírito Santo, não convém ao crente nenhum tipo de vanglória, nenhum tipo de inveja e nenhum tipo de obra da carne, ainda que momentaneamente, falamos de manhã, possamos cair em algum desses pecados. Viver neles jamais. É desperdiçar a vida, é desperdiçar o tempo, é desperdiçar a paz, a alegria e o amor de Deus, e acima de tudo, desperdiçar a vida eterna que foi conquistada na cruz do Calvário. Vamos terminar? Quero fazer algumas aplicações rápidas, porque eu anotei muitas, mas vou apenas citá-las. Primeiro ponto que eu quero citar é que você percebe que quando Paulo fala do fruto do Espírito, a virtude que inaugura é o amor. Então, não é por menos. Amemos, amemos, amemos e amemos. Já falei isso aqui na igreja. Eu tento sempre que possível colocar as virtudes de Deus em pé de igualdade, porque alguns exaltam o amor de Deus e diminuem a justiça e a ira de Deus. Não, devemos exaltar o amor de Deus e exaltar também sua justiça e sua ira, mas não esqueçamos, Deus é amor. Se não fosse, todos nós estaremos condenados, e se Deus é amor, nós devemos amar como Ele nos amou. Então ame, porque o amor não é à toa que está aqui, não é à toa que em Coríntios Paulo vai dizer que tudo passará e o amor ficará. Ame ao próximo. Primeiro, ame a Deus, como eu disse, só depois você consegue amar ao próximo como a ti mesmo. Segundo, percebemos aqui que Deus tem para a nossa vida, é um fruto que Ele botou no nosso coração, virtudes relacionadas a Ele. Busque, irmãos, relacionamento com Deus e crescer cada vez mais nessas virtudes. Terceiro, temos também virtudes para com o nosso próximo. Busquemos, irmãos, dia após dia ter uma vida mais santa, uma vida mais agradável, uma vida mais amorosa, uma vida que reproduz a família de Cristo entre os irmãos. Busque a paz com todos, busque ser longânimo, benigno, bondoso. Busque isso, porque é uma virtude que Deus nos deu para que a gente tenha com o próximo. Quarto ponto, Deus também nos deu virtudes para que a gente use consigo mesmo. Então, use o domínio próprio, use a fidelidade, use a mansidão, coloque isso em prática na sua vida, porque não foi à toa que Deus nos deu. Enquanto o mundo odeia, briga, combate, persegue, tira a vida dos outros, devemos ser diferentes, senão de nada nos diferenciamos do mundo, de nada adianta nos reunirmos aqui nessa igreja, de nada adianta dizermos que somos crentes, ter o nome no livro dessa igreja aqui, ter o nome no rol de membros, se não formos diferentes do mundo. Se as nossas virtudes não nos distanciam do mundo, é melhor voltar para o mundo. Quinto ponto, o cristão verdadeiro é fiel a Deus, é amável com o próximo e domina a si mesmo. O cristão verdadeiro é fiel a Deus, ama o próximo e domina as suas próprias vontades. Sexto ponto, seja na prática aquilo que você confessou quando aceitou Jesus, ou quando Ele entrou na sua vida, porque Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Então, se a gente professou Jesus, sejamos coerentes, porque confessar uma coisa e viver outra é hipocrisia. Hipocrisia é abominação. E por último, para que a gente feche, toda a nossa força, todo o nosso poder, toda substância, todo o alimento que esse fruto precisa para crescer, vem do Espírito Santo de Deus. Assim sendo, busque o Espírito Santo, se relacione com o Espírito Santo, tenha intimidade com o Santo Espírito de Deus, ore, jejue, leia a palavra, busque a presença de Deus, porque com a força do seu braço, você só produz uma coisa, obras da carne, mas com o poder do Espírito Santo, o fruto do Espírito cresce, 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 e como a gente leu no Salmo 80 para começar o culto, de tal maneira cresce, que alcança aqueles que estão à nossa volta, abençoa aqueles que estão à nossa volta, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém, queridos? Nós vamos orar para terminar o culto.